Olá e bem-vindos! Hoje a gente entra num dos momentos de maior emoção de toda a Bíblia. O cenáculo, onde Jesus e seus discípulos estão tendo a última ceia. O tempo está acabando e em poucas horas, tudo o que eles conheciam vai virar de cabeça para baixo. E é nesse cenário que Jesus começa a falar de um jeito que, os deixa completamente confusos. Nossa análise hoje vai mergulhar em João 16, dos versículos 16 a 33. E a nossa missão aqui é tentar usar as fontes para acompanhar essa jornada emocional e espiritual dos discípulos, da confusão total até a promessa de uma paz que o mundo não pode dar. E tudo começa com uma frase que, para eles, soou como um enigma. Exatamente, ele diz: "Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis." A gente está no clímax do que os teólogos chamam de discurso de despedida. Jesus está tentando preparar seus amigos mais próximos para o trauma da cruz e para a vida que viria depois. Mas as ferramentas que ele dá, promessas sobre tristeza virando alegria, sobre um novo jeito de orar, naquele momento parecia estar além da capacidade deles de entender. É fascinante ver através dos comentários como essas palavras, que eram tão obscuras para eles, se tornaram a base da esperança da igreja por milênios. Então vamos começar por aí, por esse enigma. Versículo 16. Depois que Jesus fala essa frase, os versículos seguintes mostram os discípulos cochichando, totalmente perdidos. O que ele quer dizer com um pouco? Eles perguntam. A gente não faz ideia do que ele está falando. É uma cena muito humana, né? Essa confusão. E a pergunta deles ainda ecoa. O que, afinal, Jesus queria dizer com esse pouco? As fontes que a gente analisou sugerem que não tem uma resposta única, mas sim uma promessa que se desdobra. Sim, e essa é a genialidade do que está sendo dito. Não é uma resposta simples, é uma promessa em camadas. Comentaristas como Calvino e Hendrickson, eles apontam para o cumprimento mais imediato e óbvio, o pouco tempo entre a morte dele na cruz e a ressurreição. Imagine a escuridão, a tristeza da sexta e do sábado, que seriam de repente transformadas na alegria inacreditável da manhã de domingo. Esse foi o primeiro ver-me-eis, a dor mais profunda que eles sentiram, seguida pela alegria mais explosiva. Uma alegria que deve ter, redefinido a realidade para eles. Mas a partida de Jesus não foi definitiva ali. Ele subiu ao céu semanas depois. Então a promessa precisava significar algo mais, não é? Eles o perderiam de vista de novo. Precisamente. E aí que entra a segunda camada, que comentaristas como a Bíblia de Estudo MacArthur exploram. Tem outro pouco tempo. O período entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Por um breve período eles estariam fisicamente sozinhos, como Jesus já tinha dito que não os deixaria órfãos. Então no Pentecostes eles o veriam de novo, de uma forma completamente nova, através da presença íntima e poderosa do Consolador. O ver aqui já transcende o físico, né? Passa a ser uma percepção espiritual. Certo, então o ver se torna mais profundo. Primeiro, vê-lo ressuscitado. Depois, percebê-lo através do Espírito. Isso me faz pensar. A gente hoje vivemos muito tempo depois de tudo isso. Essa promessa do um pouco ainda se aplica de alguma forma? Essa é a terceira camada, a de longo prazo, que fontes como a Bíblia de Genebra destacam. Toda a era da igreja, desde a ascensão até hoje, é vista como esse pouco tempo em comparação com a eternidade. A gente vive nessa tensão entre o já da primeira vinda dele e o ainda não do seu retorno. Então sim, a promessa continua válida. A igreja vive nesse pouco, aguardando o dia em que o ver-me-eis vai ser o seu retorno final glorioso. A mesma promessa que consolou os discípulos na confusão deles foi projetada para consolar a igreja ao longo da história. E isso é incrível. Uma única frase com significado que se expande através do tempo. E Jesus parece saber que eles não estão entendendo nada, porque ele muda de tática. Ele abandona o enigma e passa para uma das analogias mais poderosas e humanas que ele já usou, a da mulher em trabalho de parto. Sim, nos versículos 20 a 22. É uma mudança de linguagem muito intencional. Ele diz: "Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se converterá em alegria."
E para explicar como isso é possível, ele usa essa imagem, a dor intensa, avassaladora do parto, que é completamente esquecida no momento em que a criança nasce. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento nos lembra que essa era uma imagem comum nos profetas do Antigo Testamento para descrever a angústia que precederia a vinda do Messias. O que torna essa analogia tão eficaz é que ela não minimiza a dor. O trabalho de parto é uma dor real, intensa. Jesus está validando a tristeza que eles vão sentir. Ele não diz, não fiquem tristes. Ele diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está prometendo uma transformação, não uma anulação do sofrimento. Exatamente. O ponto crucial, como comentaristas tipo Warren Wiersbe enfatizam, é que a dor é produtiva. Não é uma dor sem sentido. Ela dá à luz a algo novo, a uma vida nova. E a alegria que resulta disso é de uma categoria diferente da dor. É tão grandiosa que não só substitui a dor, mas, como Jesus diz, apaga a memória da aflição. É por isso que ele pode fazer a promessa do versículo 22. Outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa última parte é a mais impactante para mim. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Isso é muito diferente de qualquer felicidade que a gente experimenta no dia a dia, que é tão frágil, tão dependente das circunstâncias. Ele está falando de uma alegria permanente, à prova de crises. Sim, porque é uma alegria cuja fonte não está nas circunstâncias, mas na pessoa de Cristo e na sua vitória. A alegria do mundo sobe e desce com a bolsa de valores, com o diagnóstico médico, com o estado dos nossos relacionamentos, né? A alegria que Jesus promete está ancorada na ressurreição, porque ele vive a alegria dos seus seguidores é segura. Nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade, nem a morte pode tirar, porque a fonte dela está fora do alcance deste mundo. Essa nova realidade de alegria permanente parece estar conectada a outra grande mudança que Jesus anuncia em seguida, nos versículos 23 a 27. Ele fala sobre uma nova forma de orar. Ele diz: naquele dia, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E aí, ele acrescenta algo que parece quase uma correção. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. O que mudou de forma tão fundamental na relação deles com Deus? Eles já oravam, afinal. Oravam, mas o acesso deles estava prestes a ser revolucionado. A expressão naquele dia aponta para a nova era inaugurada pela morte e ressurreição dele. Orar em nome de Jesus, como Hernandes Dias Lopes e outras fontes explicam, não é uma fórmula mágica que a gente coloca no final da oração. É muito mais profundo. Significa se aproximar de Deus Pai com base na autoridade de Jesus. É como ter um passe livre para a sala do trono, não por quem a gente é, mas por causa de quem nos representa. É orar em alinhamento com o caráter, a vontade e a obra consumada do Filho. Ah, então quando ele diz, até agora nada tem despedido em meu nome, ele está dizendo que enquanto ele estava fisicamente com eles, a dinâmica era outra. Eles podiam simplesmente se virar e perguntar para ele. Agora eles teriam um acesso direto ao Pai, mas através de Jesus como mediador. Exatamente. A relação deles estava amadurecendo. De uma dependência física de Jesus ao lado deles, para uma dependência espiritual de Cristo como grande sumo sacerdote no céu. A obra da cruz abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. E a base para essa confiança toda é a frase mais tocante dessa sessão no versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama. A nossa confiança na oração não se baseia em quão bem a gente ora ou se a gente merece, mas no fato de que o Pai nos ama. Um amor provado e acessível através do Filho. Depois de ouvir tudo isso, parece que finalmente a ficha cai para os discípulos. Nos versículos 29 e 30, eles têm um momento de clareza e declaram: agora entendemos, sabemos que vieste de Deus. Eles parecem genuinamente confiantes. Mas a resposta de Jesus é inesperada. Ele olha para eles e pergunta: credes agora? Tem quase um tom de advertência nessa pergunta, não? Sim, é uma pergunta que mistura ternura e realismo. Jesus não duvida da sinceridade deles, mas conhece a profundidade da nossa fragilidade humana.
Ele sabe que a fé deles, que parece tão forte naquele momento de tranquilidade na sala, ainda não foi testada pelo fogo. A fé intelectual que eles estão professando está prestes a colidir com a realidade aterrorizante da sua prisão e crucificação. E ele não os deixa na dúvida sobre o que está por vir. Ele é brutalmente honesto no versículo 32. Eis que vem a hora em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarei só. Ele está prevendo o abandono total deles, em questão de horas. Que coisa dura de se ouvir, especialmente depois de terem acabado de declarar sua fé. É um golpe de realidade, mas a parte mais extraordinária desse versículo é o que vem a seguir. Imediatamente após prever que será abandonado por seus amigos mais próximos, ele acrescenta: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Comentários como o de William MacDonald ressaltam a importância dessa frase. Ela revela a fonte da resiliência de Jesus. A força, a missão, a paz dele não dependiam do apoio humano. Estavam ancoradas na comunhão perfeita e ininterrupta com o Pai. Mesmo na solidão mais absoluta, ele estava em perfeita companhia. E essa ideia o leva diretamente à conclusão de todo o discurso. A frase que amarra tudo. O versículo 33, que se tornou um pilar de esperança para cristãos no mundo todo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o grande final, e é crucial notar o que ele não diz. Ele não diz, vocês talvez passem por aflições. Ele diz, vocês passam por aflições, no presente. É uma garantia. O sofrimento é uma certeza. A promessa não é de uma vida sem problemas, mas de paz em meio aos problemas. A paz não está na ausência da tempestade, mas na presença de Cristo dentro do barco durante a tempestade. E a base dessa paz é a declaração final. Eu venci o mundo. Ele não diz eu vou vencer. Ele fala no passado como se a batalha já tivesse terminado, mesmo com a cruz ainda à sua frente. Exatamente. Fontes que analisam o grego original, como o comentário Beacon, destacam que o tempo verbal aqui indica uma ação completada no passado, com resultados que continuam no presente. É uma vitória decisiva e permanente. A cruz, que para o mundo parecia a derrota final, era, na verdade, o palco da sua maior vitória. Vitória sobre o pecado, a morte, o mal. Portanto, o bom ânimo que ele nos chama a ter não é um otimismo cego ou um pensamento positivo. É uma confiança profunda, racional, baseada num fato histórico. A vitória do nosso Senhor já foi conquistada. Que incrível! Estou fazendo um balanço de tudo que a gente conversou. Começamos com os discípulos em um estágio de total confusão, por causa de uma promessa enigmática sobre o pouco tempo. Vimos como essa promessa se desdobra em múltiplos cumprimentos da ressurreição ao retorno final de Cristo. Exploramos como Jesus usou a imagem do parto para garantir que a tristeza deles, embora real, seria transformada numa alegria permanente e inabalável. Depois vimos como a obra de Cristo inaugurou uma nova era de intimidade na oração, dando acesso direto ao Pai. E, por fim, chegamos à conclusão de que a paz verdadeira não é a ausência de aflições, mas a confiança serena na vitória que Jesus já conquistou sobre o mundo. Uma jornada e tanto em apenas alguns versículos. E isso nos deixa com uma reflexão final que me parece central em tudo isso. Jesus olha para os seus amigos e diz, com todas as letras, vocês vão fugir e me abandonar. E na mesma respiração, ele afirma a própria segurança, mas o Pai está comigo. Isso nos leva a uma questão muito profunda sobre a nossa própria experiência. O que essa passagem nos ensina sobre a natureza da presença de Deus, especialmente naqueles momentos em que o apoio humano falha? Quando a gente se sente disperso, sozinho, talvez até abandonado porque a gente confiava. A resposta de Jesus parece sugerir que existe uma comunhão que permanece firme quando todas as outras se desfazem e que essa é a verdadeira fonte da paz que vence o mundo.